quão abrangente foi a influência de Calvino sobre a cidade de Genebra? Calvino foi decisivo no sentido de reformar toda a cidade, enquanto em alguns lugares a reforma foi mais no aspecto da religião. Aqui em Genebra influenciou a religião bem como a própria política e a vida social da cidade. O sistema administrativo foi influenciado por Calvino. Além disso, você vai ver que o próprio estilo de vida dos cidadãos também eram forjados pelo pensamento da reforma. Por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas, em certo sentido, era controlado. A reverência no culto da igreja. Se alguém risse durante o sermão ou tivesse um comportamento inadequado, ele era convidado a se retirar. Pessoas que não se conformassem com o estilo de vida proposto por Calvino eram convidadas a se retirar da cidade, de tal maneira que o próprio ambiente aqui em Genebra fosse um ambiente cristão. Devemos ter em mente também que Calvino era um refugiado francês. Isso fez com que a sua reforma tivesse uma abrangência mais internacional. Aqui em Genebra, haviam cerca de 6.000 refugiados de outras partes da Europa devido à intolerância religiosa, e aqui encontravam um abrigo, uma cidade-refúgio, sendo a maioria dessas pessoas franceses. Desta forma, aqui houve uma espécie de abrigo, cidade de refúgio para a reforma, onde em outros lugares havia intolerância religiosa. Isso se tornou, em resumo, uma cidade modelo para a reforma. Calvino pregou inúmeros sermões aqui na famosa Catedral de Saint-Pierre, mas suas mais importantes palestras e séries sobre os livros bíblicos foram proferidos naquilo que se chama a Capela de Calvino. Pessoas da cidade e de outros lugares assistiam essas palestras, se convenciam dos seus ensinamentos e levavam a mensagem de Calvino para outros lugares da Suíça, bem como de outros países. Em seus últimos anos de vida, a saúde de Calvino começou a vacilar, sofrendo de enxaquecas, hemorragia pulmonar, pedra nos rins, foi por vezes levado carregado para o púlpito. João Calvino faleceu então em Genebra, no dia 27 de maio de 1564. Foi enterrado numa sepultura simples e não marcada, conforme o seu próprio pedido. Os principais reformadores foram homens de vida humilde, homens que, em seu tempo, eram os mais livres do orgulho e da influência do fanatismo. Entre estes estava Ulrich Zwingli. Zwingli nasceu em Wildau, Suíça, no dia 1º de janeiro de 1484. O ambiente em que viveu na meninice e os ensinos que recebeu foram de modo a prepará-lo para a sua missão futura. Criado em meio à natureza, seu espírito foi logo impressionado com o senso da grandeza e da majestade de Deus. Na idade de 13 anos, foi para Berna, que então possuía a mais conceituada escola na Suíça. Lá, Zwingli foi tentado pelos frades a entrar para a ordem, mas seu pai orientou que ele voltasse para casa. Não tinha intenções de permitir que seu filho seguisse a vida ociosa e inútil dos monges.
A ordem foi obedecida, mas o jovem não poderia estar contente por muito tempo em seu vale natal e logo retornou aos estudos, dirigindo-se depois para a Basileia. Foi ali que Zwinglio ouviu pela primeira vez do Evangelho da Livre Graça de Deus, através do professor Wittenbach. Logo Zwinglio foi chamado de Basileia para o serviço. Seu primeiro campo de trabalho foi uma paróquia alpina, não muito distante de seu vale natal. Ali recebeu a ordenação ao sacerdócio. Quanto mais pesquisava as Escrituras, mais claro era o contraste entre as suas verdades e as heresias de Roma. A doutrina que Zwinglio pregava, ele não a recebera de Lutero. Era a doutrina de Cristo. Se Lutero prega Cristo, dizia o reformador suíço, ele faz o que eu estou fazendo. Em 1516, Zwinglio foi chamado para ser pregador no convento de Einsiedeln. Depois de 3 anos ali, foi chamado para o cargo de pregador na Catedral de Zurique, que era então a cidade mais importante da Suíça. Ao chegar aqui em Zurique, Zwinglio começou a pregar a respeito da vida de Cristo conforme ensinado no Evangelho de São Mateus. Ele pregava sobre a vida, os ensinos e a morte de Cristo. Grandes multidões afluíam para ouvir a sua pregação. Pastor, como começou a reforma aqui em Zurique, na Suíça? Estamos aqui na cidade velha de Zurique, onde temos ao fundo a famosa Großmünster, ou seja, a Catedral de Zurique, que começou a ser construída no ano de 1100 e demorou cerca de 100 anos para ser concluída. Em 1519, o rico Zwinglio foi convidado para ser o pregador dessa catedral. E quando ele veio aqui, ele veio decidido a pregar a palavra de Deus, começando pelo Evangelho de Mateus e pregando todos os evangelhos, porque ele gostaria que o povo tivesse uma visão mais clara de Cristo. Obviamente, ele se valeu do Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã, que havia sido publicado em 1516, ou seja, 3 anos antes. E aí ele percebeu que os ensinamentos bíblicos no seu original eram bem diferentes do que ensinados pela Igreja Católica. Além disso, há o fator político. Zwinglio havia acompanhado como capelão algumas gerações de soldados mercenários, porque a Suíça tinha o hábito de alugar seus jovens como soldados mercenários para a peleja, por exemplo, na Itália. E ele viu o quanto isso estava prejudicando a moral, quanto o seu comportamento dessa nova geração, bem como muitos voltavam lesionados fisicamente com outros problemas. E ele decidiu que deveria ter uma reforma não apenas espiritual, mas até mesmo política. Para Zwinglio, a reforma não era meramente um movimento religioso, era um movimento religioso, social e político. E esse foi o perfil que ele assumiu. Aqui em Zurique foi abandonada a missa em 1525. Houve outras reformas significativas quanto à questão do tráfico de indulgências e também das relíquias e outros aspectos da religião católica.
Portanto, foi um processo significativo a consolidação da reforma aqui no que se chama de Suíça alemã. Um ano depois que o monge de Wittenberg proferira o seu não ao Papa e ao Imperador em Worms, tudo parecia indicar uma resistência semelhante às pretensões papais em Zurique. Ao mesmo tempo em que muitos cantões aceitaram a fé reformada, outros se apegaram com cega persistência ao credo de Roma. Sua perseguição aos que desejavam receber a verdade deu finalmente origem à guerra civil. Zwinglio juntou-se aos seus soldados como capelão na guerra de 1531, morrendo em combate. Tombou assim mais um dos gigantes da fé, que sacrificaram tudo para ver a verdade de Deus sendo exaltada acima da tradição e dos erros comumente pregados. A minha decisão é: após conhecer o exemplo de homens que se dedicaram à verdade e em levar avante a obra de Deus como Calvino e Zwinglio, tomo hoje a decisão de ser um fiel representante de Cristo e ficar em pé pela verdade, ainda que enfrente provações e sofrimentos por causa da minha fé. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai, ao ver a forma maravilhosa como o Senhor conduziu a Tua obra, levando avante a verdade, desejamos nós também ser instrumentos Teus para a proclamação do Teu Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Assim como usastes muitos desses Teus servos no passado, usa-nos no presente, para que nós possamos também ser luzes nesse mundo de trevas. Isso te oramos, em nome de Cristo. Amém. Roma estava triunfante com a morte de Zwinglio e outros heróis da fé, e em muitos lugares parecia prestes a receber tudo o que perdera. Mas Deus não abandonara sua causa, nem o seu povo. Estava suscitando em outros países obreiros para levar avante a obra da reforma. A verdade que por séculos fora deitada por terra deveria ser restaurada, a sua pureza inicial. A reforma que fora plantada pelos valdenses nasceu nos dias de Wycliffe, crescera nos dias de Lutero, agora deveria brotar finalmente. A verdade de Deus hoje está sendo restaurada e todos nós somos chamados a participar desta obra divina. Qual será a sua atitude em relação ao chamado de Deus e às verdades que você tem aprendido?